o que é que significa espiritualidade? Ora bem, Diogo, essa questão é muito interessante e nós, ao longo do tempo, ahm, sempre muito no contexto, quer de estudo, quer no contexto de terapias que vamos desenvolvendo, eu e a Gabriela, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas têm uma noção errada, ou melhor, têm uma noção pré-concebida, não vamos dizer errada, do que é a espiritualidade. E muitas vezes essa noção está ligada a quê? Está ligada a contextos religiosos, ok? Pronto, por isso, sem querer entrar em o que é um e o que é outro, porque isso depois mais à frente é algo que certamente vamos desenvolver, mas a espiritualidade é, acima de tudo, a procura de um significado, de um propósito mais elevado na vida, ok? Uma forma de como é que nós nos conectamos com algo, não é? Com a nossa essência, que por definição é maior do que nós mesmos neste momento, ok? Então é algo que é muito pessoal, muito interno de cada um e que cada um vive por causa disso. Vive-a de uma forma muito diferente, vive de uma forma muito interna, ok? Isso faz-me lembrar uma coisa muito gira, que às vezes as pessoas dizem, olha, vou à procura da espiritualidade e parece que vai para algum sítio, não é? E na realidade Exatamente. é o caminho é para É isso, dentro, não é para nenhum é mesmo. sítio. E essa É isso mesmo. reconexão, essa É isso mesmo. conexão outra vez, não é? Através de autoconhecimento e de práticas e tudo mais, essa É isso conexão à mesmo. espiritualidade. Para a tua opinião, qual é que tu achas que são assim, os principais desafios, temas que afastam pessoas da espiritualidade? Os medos, quais é que são assim aqueles medos que. Pois, isso é algo que nós temos, que nós vemos no dia a dia. São o primeiro e o mais, muitas vezes, o mais castrador, que impede as pessoas mesmo de prosseguir, é, contudo, o medo do desconhecido. Porque nós, quando falamos de espiritualidade, neste sentido, em que é uma viagem interna e que temos de olhar para dentro, nós vamos ver muitas coisas, vamos sentir muitas coisas. E muitas vezes não as queremos sentir, ou não Claro. queremos essa, vamos dizer, vulnerabilidade. Então, como a espiritualidade é algo que se sente, mas não algo que se vê na prática ou com estes olhos aqui, né? Muitas pessoas não estão dispostas a dedicar desse controle e de se deixarem mergulhar em quê? Nelas mesmas, em tudo aquilo que as compõe enquanto seres conscientes que estão aqui neste momento num plano mais denso de matéria, a viver uma experiência, a usar um corpo, um veículo, que é este corpo que nós temos aqui. Então, um dos principais eh, eh, bloqueadores de quando as pessoas dizem que querem explorar a sua espiritualidade é mesmo isso. As pessoas muitas vezes têm medo de olhar para dentro. Isso é E principalmente, depois, não é? invariavelmente, entramos na questão dos dogmas e das ideias pré-concebidas que já vêm desde trás, em que o que não conhecemos, ou temos medo, ou alguém diz, não faças isso, porque isso é mau, pronto. Então, vem Afasta muito por muita aí pelos gente. próprios medos internos, que eu acho que é o principal obstáculo. E depois, por muitas das questões de passado, de ideias pré-concebidas e de questões mais dogmáticas que depois vão sempre ligar a religião, e há sempre ali um oposto, não é? Exatamente, eu acho que essa questão de ter que se pôr em causa, não é? É muito mais fácil viver uma vida sem se nunca pôr em causa, sem te questionar, sem duvidar, sem perceber se aquela informação faz sentido ou não faz sentido. E esse caminho da espiritualidade ou do conhecimento, e desse caminho de voltar, não é? Voltar para nós próprios, tem esse compromisso de nós pormos em causa muitas vezes preconceitos, educação, crenças, dogmas, educação à procura desse sítio de nós mesmos, não é? De voltar para nós mesmos. Eu vejo muito na astrologia que as pessoas muitas vezes acabam por ter medo de fazer esse trabalho de autoconhecimento através da astrologia. Porque é que a pessoa vai dizer? O que é que vão dizer sobre mim? Até parece que vão dizer uma coisa que não é a tua realidade, não é? Não faz parte de É, ti. E esse confronto contigo próprio, connosco próprios, é realmente muito desconfortável para muitas pessoas. Isso acaba por afastar muito a espiritualidade e vê-se uma vida a olhar para fora, né, à procura de fora, 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 e esse caminho interno
tem muita dificuldade. E já agora, na tua opinião também, qual é que são, assim, da vossa experiência de atendimento, a nível de crenças que as pessoas trazem de, olha, já falaste da questão de espiritualidade, do medo desconhecido, mas eu estava a lembrar de uma história muito interessante que agora acabou de acontecer na minha vida, de atender uma pessoa que dizia exatamente isso, eu tenho medo de o que é que tu vais me dizer, não é? Essa ansiedade do que é que tu vais me dizer, que vais destruir o meu mundo de ilusão. E vocês sentem exatamente isso também nas partilhas, mesmo quando vocês fazem terapias, quando vocês fazem outras técnicas que vocês usam, vocês sentem esse medo de se encontrar a si mesmo? Sim. Mas eu queria te dizer outra coisa antes de falar sobre isso. Mas sim, sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que nós mais temos visto ao longo dos anos, ehm, porque atendemos muitas pessoas, algumas dessas pessoas, invariavelmente, acabamos por, devido a muitos processos, acabar por ter um pouco mais de contacto, até em alguns casos mais próximo, devido a muitas situações que acontecem e nós, sempre que possível, damos o nosso apoio. Mas o ponto aqui é, muitas das pessoas, depois de... Nós explicamos sempre a todas as pessoas que atendemos. O objetivo não é, pelo menos não é assim que o nosso trabalho está formatado. Nós não queremos ter clientes. Nós estamos aqui para abrir caminhos. E o que é que acontece? As pessoas fazem o seu processo de terapia e algumas delas despertam para, ok, eu quero perceber mais. Qual é o primeiro passo que muitas vezes elas se deparam? Querem abrir, começam a olhar para dentro e depois dizem assim: mas eu agora só quero estar sozinha, ou eu agora só quero estar sozinho. Agora já não tenho vontade de fazer isto, agora já não consigo fazer aquilo. Pronto. Isto é, porquê? Porque as pessoas percebem que efetivamente, ok, o caminho é para dentro. Quando não entendem isso, um dos maiores obstáculos muitas vezes são, não falando delas mesmas, a família ou as pessoas mais próximas. Porquê? Porque essa pessoa começa a ver as coisas de uma forma diferente, começa a sentir que tudo se movimenta de uma forma diferente. Então, acaba por gerar ali um conflito, seja a nível de atitude social, seja a nível mesmo de atitude comportamental, não é? Porque se há algo que a espiritualidade nos faz é sermos verdadeiros connosco mesmos, não é? Nós depois, a partir do momento em que olhamos para dentro e vemos, ok, eu quero explorar este caminho, a partir daí temos uma conduta a seguir, que nós nos impomos, não vem ninguém de fora dizer, tens de fazer assim, não, sente-se. E isso gera uma luta. E isso é exatamente o que tu estavas a dizer de vais abrir aqui o meu mundo e eu agora vou ficar frágil. Pois, porque se calhar agora tu és responsável. Agora sabes o caminho que é por aqui. Agora tu sentes agora o que é que tens de fazer e não o que os outros esperam que tu faças. Essa E tomada de esse consciência realmente é é delicada. exatamente. Quando isso chega, bate forte, bate de frente com muitas estruturas, às vezes mesmo mentais e comportamentais, em que é muito difícil de ultrapassar numa primeira fase, porque são coisas que estão muito enraizadas. Nós, ao longo dos tempos, as pessoas foram aprendendo a ser dependentes, foram aprendendo a que algo virá para te ajudar. Só tens de fazer isto, depois alguém vem e cuida de ti. E quando entras no mundo da espiritualidade e olhas para dentro e começas a ter esse despertar, percebes? Não é assim. Percebes que não é Exatamente. assim. Mas por acaso é uma coisa muito interessante, Filipe, também mesmo nesta área da astrologia e tudo mais, é que as pessoas vão fazer aquele curso, aquele workshop, têm aquela tomada de consciência e a vida nunca mais é igual. E é uma das coisas muito interessantes, porque nós pensamos, eu fui àquela terapia, fui àquela consulta, fui àquele workshop, ou aquela palestra, ou aquele curso, e não trouxe nada, não aprendi nada. E muitas vezes as grandes aprendizagens são implícitas, e aquelas ideias ficam ali na cabeça, no fundo da nossa mente, e nós começamos a tomar uma decisãozinha aqui hoje, uma decisãozinha outra amanhã, e de repente começamos a escrever uma história totalmente diferente da nossa vida, que se calhar nem estávamos a perceber a mudança que se fez. Então a É pessoa, isso mesmo. quando vai a uma consulta, faz ou lê um livro, ou explora esse lado da espiritualidade e começa a tomar, como estás a dizer, ganha consciência, a partir da consciência, começa a fazer pequenas decisões na tua vida
que não têm que ser todas certas, mas hoje decidimos para um lado, amanhã decidimos para o outro, mas começamos a criar mais decisões no sentido e aquilo Isso naturalmente vai mesmo. criando uma realidade totalmente diferente para nós, não é? E tu tens a experiência na tua vida, eu tenho a experiência na minha vida, que se calhar ali pequenas decisões que na altura eram pequenas, transformaram-se em mudanças de vida absurdas, 5, 10, 20, às vezes nem tanto, mas normalmente em larga escala, em longo passado algum tempo, conseguimos ver essas diferenças. Que se calhar aquele livro que nós compramos na loja e que Isso na altura não demos grande valor, mudou a nossa vida integralmente. é verdade. E falando de livros, só também uma pequena nota que faz sentido só fazer. Nós, hoje em dia, cada vez mais há muito conhecimento. E ainda bem que assim é, porque vivemos agora numa era em que é necessário cada vez mais esta, esta noção de que o caminho é para dentro, não é para fora, e que nós somos responsáveis pelo caminho que percorremos. Ou seja, o caminho é nosso. Mas quando procuramos conhecimento sobre espiritualidade, não é? Invariavelmente nós encontramos muita informação na internet, muita informação no YouTube e por aí fora, muitas redes sociais. Mas nunca esquecer uma coisa, e para quem nos está a ouvir que tem vontade de obter conhecimento, que tem vontade de. Então, eu quero saber mais o que é isso lá da tal espiritualidade que vocês estão para aí a falar. É muito importante e não podemos menosprezar uma situação. Os livros. Porquê? Porque muitos dos livros mais antigos que trouxeram e que trazem ainda conhecimento sobre como é que muitos mecanismos do foro mais subtil acontecem. A maior parte desses livros, eles estão escritos de uma forma que desbloqueiam caminhos neurais na nossa mente e que nos permite começar de um momento para o outro a entender a lógica daquilo que está ali escrito. Então, é uma via muito importante de começar a obter conhecimento, ler um livro físico de papel, porque isso conecta-nos à nossa essência. Assim como o escrever à mão faz com que no nosso cérebro a informação fique retida de uma forma muito mais clara, o, o absorver conhecimento em algo físico nesta era digital, que é super benéfica e super importante de desenvolvimento para nós, mas usar algo físico, material, é exatamente também muito importante. É Porque mesmo. nos livros está muito conhecimento, não só o que se vê, mas aquilo como é desdobrado na nossa mente. Então isso é Isso é uma perspectiva espetacular. E é uma das coisas, muito Filipe, que eu realmente sinto e com chat isso na minha vida, porque eu vou dar aqui um paralelismo da questão do chat GPT, das inteligências artificiais, não é? Nós lemos aqueles textos e são gramaticalmente perfeitos, com conceitos muito bons e bem escritos, com todas as regras de boa escrita, mas isso. parece que, a mim, pelo menos, parece que me falta qualquer coisa. Essa qualquer coisa não é bem na consciência de quem escreve. E muitas das pessoas, por exemplo, acedem à espiritualidade e se calhar começam nesta questão, olha, por exemplo, eu não quero enumerar assim novos mais específicos, mas há vários caminhos de uma espiritualidade, de várias formas, mas se calhar quando nós começamos a ler livros mais antigos, onde o conhecimento tinha outras características, claro que hoje em dia há muitos desenvolvimentos muito benéficos, mas se calhar antigamente havia outros entendimentos que foram as fundações, foram as raízes, foram os ombros para nós podermos estar hoje e afirmar certas coisas ou termos certas posturas, certas ideias. E esse valorizar as fontes, ir atrás das origens, é um caminho às vezes solitário, porque muitas pessoas querem a questão do rápido, mas quando se quer aprofundar realmente numa área, esse é o caminho, não é? Tu ires realmente É isso. atrás de perceber de onde é que aquilo começou, quem é que começou a falar daquilo, porque é que começou a falar daquilo, que contexto aquela pessoa tinha para. Claramente que nós Exatamente. temos que superar muitas vezes o medo de, epá, será que eu vou estar a ler uma coisa boa? Será que eu vou estar a ler uma coisa má? Será que vale a pena? Toda essa questão, agora também temos que perceber o que é que faz sentido, pois cada um usa as suas técnicas, mas sobretudo não perder essa ligação ao passado. Eu acho que isso é essencial. É muito importante, até porque esse conhecimento, não é? E se olharmos e virmos
Não quer dizer que seja mais verdadeiro, mas como tu disseste, é mais raiz, é mais profundo, porque ele não foi obtido porque alguém usou um chat GPT para compor um texto, ou no YouTube, ou há um vídeo inspirador e disse, epá, pois é por aqui. Não, aquilo foi pensado, foi estruturado, e foi colocado de uma forma muito muito bem arquitetado, muito bem estruturado. Então é por isso que não podemos nunca menosprezar toda essa informação que muitas vezes vem de trás, e é por isso que é muito interessante. um, e nós, no curso de espiritualidade que iniciamos, que já vamos na segunda turma, o que é que acontece? O curso começa exatamente assim. Então, e como é que tudo isto começou? Não é? Porque muitas vezes hoje existe a ideia de que cada vez aparece uma técnica nova e parece que tudo é revolucionário. Tudo está certo, mas há conhecimento antigo que já explica tudo isso. Então, vamos usar o conhecimento antigo, desenvolvê-lo e não dizer que isto agora é tudo Começou revolucionário, agora. surgiu acabadinho de criar. Não, não é tanto assim, não é tanto assim. É E, realmente e isso. se há um caminho, faz sentido conhecermos as bases, não é? Não vamos para a universidade sem primeiro acabar a primária. Então, para que o caminho seja estruturado. Mas pronto, é algo que exige um comprometimento da própria pessoa para com si mesma. Para com Isso si mesma. isso é uma grande chave, não é? Normalmente nós temos mais facilidade, se calhar, a maior parte das pessoas comprometer-se com o patrão, ou com o familiar, ou É, com o amigo, do é, que, ou que através, dá muitos exemplos, não é? Através das redes sociais e tudo mais, fazemos é. compromissos com figuras que se calhar nem conhecemos, fisicamente falando, e se calhar esse compromisso connosco mesmos é que é o mais importante. Isso leva-me a outro assunto, Filipe, que também está associado à questão do meio da espiritualidade, que é a pessoa vai, faz aquele curso, vai ao vosso curso de espiritualidade, vai fazer uma consulta de astrologia comigo, faz uma formação de Reiki e vai por aí fora. E de repente há o dia que ela acorda e diz assim: epá, eu parece que tudo aquilo que eu andei a fazer na minha vida não faz sentido. E de repente, um pouco aquilo que estava a dizer no princípio da nossa Isso, conversa, epá, de repente parece que todas as decisões que eu tomei estavam erradas, todas as relações que eu tive não faziam sentido. E é uma das coisas muito interessantes, eu acredito e também vou pedir a tua opinião a seguir sobre isso, que é a pessoa não se culpabilizar, né? Quando nós temos a consciência e quando nós ganhamos mais consciência e conseguimos ver que estávamos antigamente a agir, se calhar, de uma forma menos acertada com aquilo que é benéfico para nós, é um sinal de sucesso, é um sinal de exata, crescimento. exatamente. É só Não, isso. É só isso. É mesmo isso. não é? A pessoa tem que dar os Significa que conseguimos. parabéns. É Exatamente. isso, não é? A pessoa tem que dar os parabéns e valorizar o seu esforço, a sua dedicação e o seu trajeto e perceber, ok, se eu hoje consigo perceber que antigamente eu estava a reagir ou agir de uma forma, eu vou dizer má, entre aspas, não é? De uma É, forma não é. produtiva, não construtiva para mim próprio ou para mim e para os meus. E hoje consigo tomar decisões mais acertadas com a minha própria essência, com a minha própria, com aquilo que me faz bem e tudo mais. É um sinal de crescimento. Então, muitas vezes a pessoa tem medo. Ai, será que eu vou ter que reformular todos os meus relacionamentos? Será que eu vou ter que acabar com o meu casamento? Será? E aqui a questão é, não será muito mais interessante viver uma vida com mais consciência e começar a E construir relações muito mais benéficas? é isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o ponto importante de reter, tal como tu disseste, porque não interessa, eh, quando essa consciência chega, nunca é com o propósito de desestruturar tudo à volta. É sempre com o propósito de crescimento e de trazer novas perspectivas, não é? Quando nós percebemos que, por exemplo, nós, enquanto consciências, a ocupar um veículo físico, quando percebemos que cada pensamento gera energia, e quando percebemos que nós somos centros geradores de energia, e isto é uma questão física, científica, isto não tem nada a ver com espiritualidade, o nosso corpo gera energia elétrica, os próprios sinapses cerebrais são sinais elétricos que funcionam, por isso nós somos geradores de energia. E quando começamos a perceber quanto mais consciência temos de nós mesmos e do nosso impacto no próximo, então nós vamos ter a capacidade de alinharmos-nos com o que queremos, com a nossa verdade, e ao fazermos isso, vamos estar a propagar esta mesma
harmonia para o próximo. Então nunca é no sentido de desestruturar. E isso é precisamente uma fase de crescimento, tal como tu disseste. Isso são etapas de mais conhecimento, de mais noção da realidade que nos rodeia. Porque no dia a dia existem muitas pessoas que na realidade nem sabem, vivem em modo automático. E muitas vezes o chamado vem por aí. Há um certo dia que para e acorda, como tu dizes, ou após um curso, ou após uma palestra que ouviu, e diz, espera lá, o que é que eu ando aqui a fazer? E aí surgem, muitas vezes, o quê? Depressões, e tudo mais, não é? Aquelas crises A de vida. pressão, não é? A pressão emocional é É, alta, normalmente. é muito alta. Então, quando existe este olhar para dentro, é aí que nós percebemos, ok, eu agora vou estar mais consciente do que está à minha volta, agora vou perceber mais o impacto que eu tenho. E conseguimos começar a estruturar o caminho à nossa volta, mas por nós mesmos. E depois, quando percebemos, já influenciamos, sempre de uma forma harmónica, não é? Falando sempre nessa perspectiva. E de repente tudo à nossa volta muda. Mas muda por magia? Não. Muda porque nós fomos os primeiros a mudar. Claro. E A isso frequência influencia mudou. tudo. Estás-me a fazer lembrar de um caso assim real, muito real, de uma consulta que fiz esta semana passada, que a pessoa está a passar uma fase de transição. Nós sabemos na astrologia que essa fase dos 40 até os 50 são É, momentos de mudança, não é? São mudança profunda. é E isso. a pessoa está nessa transição e ela diz: eu não aceito, eu quero ter o que eu tinha, quero ser o que eu era, e eu não aceito a mudança. E aquilo que eu partilhei, e também aproveito para partilhar aqui, é que se nós pensarmos, como tu estavas a dizer, nós somos energia, nós estamos dentro de um planeta que está a orbitar um Sol, que por sua vez está a orbitar uma estrela, não é? Tudo é mudança, e quando nós temos uma postura, claro que há pessoas mais apegadas do que outras, há várias circunstâncias que vão mudando, às vezes nós podemos dar ao luxo de dizer eu não quero, às vezes a vida, entre aspas, tira, e nós temos que gerir, não é? Mas, sobretudo, é sempre bom nós pensarmos que as coisas têm que ter devem ter um ciclo de mudança, não é? Devem ter um momento de transição. E nós, claramente, como pegando nas nossas palavras do princípio desta conversa, somos cheios de hábitos, somos cheios de evitamos o desconhecido, qualquer tipo de coisa que quebra o padrão normalmente é um desafio e gera medo, mas, sobretudo, eu acredito nisso, não é? Nós temos que entender que tudo é mudança, não é? A vida é feita de mudança. E quando nós tentamos contrariar essa mudança, eu costumo brincar, não é o planeta que está lá de cima nos dá uma chicotada, nem o espírito que se calhar vem, pega uma rasteira, acredito eu, mas a nossa própria consciência, as nossas próprias circunstâncias vão-nos cada vez tornando mais evidente que é preciso fazer uma Exato. mudança. Exatamente. Não é? E Exatamente. depois pode vir por várias formas, não é? Materializar-se de várias maneiras na nossa vida, às vezes através de um relacionamento que acaba, às vezes através de um despedimento, ou através de uma questão. Há várias questões, eu não quero falar da questão mais física, mas há várias ideias como é que isto pode chegar à nossa vida, e de repente nós, olha, agora lida. E se calhar diz, mas porquê que isto veio parar a minha vida agora? A pergunta é o que é que tu andaste a fazer desde há 30 ou 40 anos atrás que Exato. trouxe até aqui, Exatamente. Exatamente. É mesmo isso. É mesmo isso. não Então é? essa pergunta também é muito, muito, muito comum. Mas estava tudo mais ou menos orientado e agora de repente a minha vida vai mudar toda. Certo, mas estava mesmo. E depois, muitas vezes em consulta, começamos a perceber que não estava. Então aquilo foi um culminar de um conjunto de situações que foram sempre caminhando lentamente. E depois o que é que as pessoas esperam de muitas vezes? Vamos fazer uma consulta ou vamos fazer um atendimento e no dia a seguir tudo está resolvido, né? E também muitas vezes esperam isso. Outras vezes não querem resolver, outras vezes esperam isso. Pronto, E outras e é vezes preciso esperam ter que essa seja o paciência. terapeuta ou o Ah, astrólogo ou e isso a resolver o problema, não é? Esta também é outra. exatamente, exatamente, essa também é outra. Mas como nós explicamos sempre, então isto trata-se de um processo que durante 20 ou 30 anos foi desenvolvendo assim. Então, e agora, como é que de um momento para o outro, de repente tudo vai mudar por um passo de mágica? Então temos de perceber tudo isto que falámos, a questão da espiritualidade, não é magia. Isto é, lá está, são tudo processos lógicos e assentam sempre na mudança de paradigma, da consciência, do movimento que nós queremos fazer.
Então, se fazemos um movimento contínuo para algo, estamos a desenvolver esse algo. Agora, se esse algo nos vai trazer algo bom ou não, é contínuo. Isso já depende da energia que colocamos ao desenvolver esse caminho, ao percorrermos esse caminho. É mesmo isso, não é? A pessoa. Essa tomada de consciência é essencial e aqui não, eu acho que sempre não se trata de culpabilização. Eu acho que normalmente a pessoa diz, mas eu andei há 30 anos a tomar mais decisões e agora estou a ver isto. É sobretudo tomada de consciência, não é? Esta ideia da espiritualidade, nesta ideia de tomada de consciência, porque tu deves ter isso na tua vida, eu tenho isso claramente na minha vida, não é? Se calhar as melhores decisões que eu tomei foram quando estava numa situação mais desafiante. Quando estava no perdido por 100 por mil, na desgraça total, que já não, aí é que eu tomei uma decisão que realmente já devia ter sido tomada, se calhar há 2, 3, 5 anos atrás, e porque naquele momento de pressão já não tinha mais nada a perder, tomei uma decisão que já devia ter sido tomada. E nós podemos constatar isso, se calhar na tua vida vocês devem ter também Sem essas dúvida nenhuma. experiências, e vejo isso Sem muitas dúvida. vezes na minha vida, isso é um exemplo crasso, mas sobretudo também nas pessoas que vejo à minha volta. E a pessoa num momento vê aí, parece que a minha vida está desgraçada, parece que a espiritualidade me abandonou, parece que de repente está tudo trocado, não faz sentido, eu sou um coitadinho, o universo vai ter piedade de mim, que eu sou tão bonzinho. Isso. Mas a pergunta é: será que não está a ser dada uma ótima oportunidade para voltares para ti próprio, ou aprenderes alguma coisa sobre ti e sobre realmente quem tu és? É mesmo isso. E eu revejo-me também nas tuas palavras, porque lembro-me de uma situação há muitos anos atrás em que foi precisamente isso, em que obviamente tive de tomar uma decisão no sentido de mas e porquê é que essa decisão saiu e porquê é que essa decisão, olho para trás hoje e vejo, foi uma das melhores decisões da minha vida. Porquê? Porque foi naquele momento, parei, escutei e senti-me e disse: é por aqui. Ou seja, nesse momento, ouvi-me. Nesse momento, saiu a resposta, está cá dentro. Mas está cá dentro não é um altifalante, não é? Em que tem aqui alguém a falar. Somos nós mesmos, é a nossa consciência. E muitas vezes é isso que é necessário para fazermos mudanças que impactam o nosso percurso. Nós sabemos a resposta para tudo, só que muitas vezes ouvimos fora e não nos damos ouvidos a nós mesmos. E esses momentos, e por isso é que isso acontece sempre em momentos muito desafiadores, como tu estavas a dizer, Diogo. Porque nesses momentos a pessoa pensa sempre. É quase, fazendo o paralelismo, é quase como pessoas que vêm pela primeira vez fazer uma terapia espiritual, por exemplo. Seja ela qual for, ou energética, seja ela qual for. No nosso caso, nós muitas vezes perguntamos, então, que tipo de conhecimento tem, o que é que significa para si, o porquê é que decidiu neste momento, e em quase todas as vezes, quando são pessoas que, pronto, chegam pela primeira vez, uma grande parte dos casos, são, eu já tentei tudo, nada funcionou, e eu, aí é que está. Ou seja, como tentou tudo e nada funcionou, agora já não custa experimentar, porque antes foi, mas está tudo certo. E o que é que acontece em grande parte dessas pessoas? Como já estão na sua mente, nada mais funciona, elas vão se agarrar àquilo que, se efetivamente lhes fizer sentido, vão se agarrar àquilo, aquela ideia que vão obter. E daí elas mudam. Não foi o terapeuta que fez mudar isso. Foi o facto da própria pessoa querer. Não, eu quero mesmo fazer isto. E se calhar foi a única vez que ela disse para ela mesma: eu quero mesmo fazer isto. Pronto. E fez a E então mudança, não vemos é? como é que. É isso, é isso, é isso. E eu vejo isso, por exemplo, eu vou contar assim rapidamente a minha vida, foi exatamente isso. Eu era totalmente cético em relação a todas essas áreas, e no momento mais desgraçado, disse: olha, perdido por 100, perdido por 1000. Então, isto para dizer o quê? Que se calhar estas pressões emocionais, estes desafios, estes medos, estes conflitos, são excelentes oportunidades para que se possa tomar decisões diferentes e testar coisas diferentes, como estás a dizer, e se calhar abordar as coisas de outros ângulos e experimentar outras áreas e envolver-se noutros assuntos e começar um novo ciclo na nossa vida. Esta pessoa que eu estava a contar dizia: eu não aceito. Ela só estava sentada naquela cadeira de minha consulta de astrologia porque ela está a passar uma pressão danada. Porque se ela estivesse bem, ela nunca metia ali, Nunca nunca iria estar sentaria lá. naquela cadeira. E É ela, isso. por causa daquele pretexto de eu estou perdida, ela de repente teve acesso a uma panóplia de informação sobre ela que se calhar nunca na vida ela teria tido acesso se fosse tudo rosas, tudo perfeito e tudo amor.
não é? É verdade. Então é bom nós pensarmos também nisto. Às vezes os medos, os traumas, os traumas não, mas as tensões, os desafios, os conflitos, esses momentos mais desafiantes da nossa vida, é que se calhar nós superamos o medo da espiritualidade, não é, Filipe? Dizemos, olha, se calhar está na altura de pegar aquele livro que eu tenho ali guardado e que se calhar hoje está a fazer falta neste momento. E É isso chegamos mesmo. a outra ideia que é, será que o medo não nos leva à liberdade? Não Sim, é? sim. É verdade, é verdade. Essa energia, a energia do medo, que é uma energia tão forte, tão poderosa, tão primal, não é? Vem mesmo cá do fundo. Ahm, Toda a gente associa tipicamente muitas vezes a situações mais estagnadas, não é? Mas tudo depende da forma como lidamos com isso. E muitas vezes o impulsiona-nos também para nada funciona. Então eu agora vou-me entregar porque não tenho nada a perder. É a liberdade, não Não é? é? A pessoa E aí liberta-se. liberta-se, exatamente, aí liberta-se. Não é? É uma energia que nos coloca também esse movimento. Por isso é que muitas vezes nós dizemos sempre nada é mau nem bom, é sempre está sempre relacionado com o que é que nós vamos tirar daí. O que é que vamos tirar daí? Porque um enorme desafio, como estamos a falar, ao longo da vida, de repente coloca-nos numa situação em que conseguimos dar um salto que em condições normais, se tudo continuasse como antes, não iríamos fazer. Então é muito interessante perceber que a espiritualidade não é um terapeuta, não é esta técnica, não é aquela pessoa, não é aquilo. Espiritualidade é uma forma integrada de como nós experienciamos o mundo à nossa volta, como o sentimos e como também o influenciamos, ok? Porque espiritualidade é tudo, é natureza, é a nossa ligação com todo, nossa ligação com o cosmos, com o universo. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos aqui todos com um propósito. Ninguém veio aqui, bom, olha, aterrei aqui agora e disseram-me que era para dedicar. Não, não é assim. Um, então temos de ver Espiritualidade é isso. sempre a questão da espiritualidade como quase fazendo o paralelismo com uma medicina integrativa. Okay? Não é isto ou aquilo, não é os chakras, não é isto, não, é tudo. É como é que tudo funciona e se interliga. Por isso, não é o terapeuta que faz isto, é a pessoa que decide e escolhe seguir aquele caminho porque lhe fez sentido. Um, Pronto, então espiritualidade é É tudo, não é? esta forma integrada de ver a nossa experiência. Eu acho que é isso. As pessoas às vezes pensam, pelo menos vejo o que estás a dizer, só reforçando a que muitas pessoas pensam, olha, vou fazer um curso para me tornar mais espiritual, ou vou fazer uma iniciação para ficar ainda 2 vezes mais espiritual. E a questão é, se nós já somos seres espirituais, não é? Mesmo da forma como eu vejo, e tu também, Sim, sim, se nós somos exatamente. almas, né, viemos cá parar à Terra e tudo acaba por ser uma questão de energia, tudo é fluxo. Então, se calhar, a espiritualidade é esse tomar de consciência. Então, quando a pessoa diz que eu tenho medo da espiritualidade, a pessoa está de medo de si própria, É isso mesmo. na realidade, É não é? isso. Tem medo de chegar a É esse isso. sítio que é dela por direito, e não há ninguém que lhe vai dar, agora tu és muito mais espiritual por causa que fizeste este. Quer dizer, pelo menos isso para mim não faz sentido. Claro que a pessoa pode expandir a espiritualidade da sua vida ou a ligação da espiritualidade à espiritualidade, a inclusão da espiritualidade na sua vida mais ativamente, mas todos, é como se fosse um bem adquirido. Todos nós somos espirituais, porque não há É nada isso. que na realidade não seja espiritual. Exatamente. É isso mesmo. Não é, É Filipe? mesmo isso. Não há outra forma, pronto, a meu ver, não há outra forma de ver isso que não essa interligação com tudo que nos rodeia. E muitas vezes as pessoas esquecem-se de que, ou melhor, é importante trazer à consciência que quando tomamos esta consciência, também percebemos uma coisa. Assim como nós começamos a perceber o impacto que tudo à nossa volta tem em nós, também é importante perceber o impacto que nós temos à volta de tudo. Porque depois não é só esperar que os outros mudem, porque é outra situação que muitas vezes trava as pessoas, é quando começam a ter conhecimento
quando começam a sentir, não é? Porque depois é algo, não é? Quando começam a sentir, começam a despertar, a abrir todo o seu campo a nível, todo o seu campo mental, todo a nível de consciência, começam a ficar mais atentas a tudo aquilo que as impacta. E geralmente esquecem-se do impacto que elas próprias têm exatamente igual nos outros. Então, muitas vezes as pessoas dizem: porque é que os outros agem assim comigo? Porque é que são desta maneira ou daquela? E o que é que tu dás todos os dias? Como é que é a tua postura? O que é que tu fazes para que seja diferente? Uh, e isso é uma tomada de consciência muito importante, porque numa das primeiras fases em que as pessoas ganham mais consciência, muitas vezes começam a perceber que são. Existe aquela ligeira sensação de vítima, porque sentem o impacto de tudo aquilo que vem à volta para elas, mas não é um ponto de vulnerabilidade. É apenas uma chamada de atenção, porque exatamente igual, nós expandimos de lado. Então é uma E é tomada de isso. consciência importante. Não é? É muito interessante. Isso leva-nos também a outro assunto do próximo episódio, que é, então, mas como é que nós podemos expandir a espiritualidade sem dinheiro?